E hoje nós temos muitas informações para você, mais uma vez. Estamos recebendo em nossos estúdios os analistas jurídicos, os irmãos Leandro e Leonardo Amaral. E nós vamos conversar e falar aqui sobre vários temas, considerando que o momento está fervendo. Leonardo, boa tarde. Fabíola, boa tarde. Leandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabíola, tudo bem. Bom, a gente tem aí FunRural, que está na conversa, esta semana, na segunda-feira, uma reunião com o ministro Paulo Guedes, onde reativou e renovou as esperanças dos produtores, dentro do posicionamento do ponto de vista jurídico. Esta reunião, ela traz aí novas esperanças e perspectivas para o produtor? Fabíola, eu acho que nós estamos vivendo um momento aqui ímpar, né, nesse assunto, tratando desse passivo do FunRural. Acredito que foi uma evolução no diálogo, na conversa entre a frente parlamentar, os parlamentares envolvidos, lideranças do agro e o homem da caneta nesse assunto, que é o ministro Paulo Guedes, né? Então, o mesmo nessa reunião, e você teve a oportunidade de conversar com as pessoas que participaram dessa reunião, o mesmo deixou claro que ele vai ajudar, né, a encontrar uma solução para esse problema. Assumiu o abacaxi, como ele disse na reunião, e agora nós estamos na expectativa de que forma isso será solucionado, né? Do ponto de vista jurídico, existem alguns obstáculos, a gente está acompanhando isso de perto, mas existem algumas dificuldades técnicas que precisam ser superadas pelas assessorias, né, do Ministério da Fazenda. Acredito que isso vai acontecer, correto? Que é a vontade política do ministro, e vai ter que também ter um convencimento dos parlamentares para aprovar alguma medida legislativa, né? Agora, eu fico preocupado que se nos próximos dias não tiver uma atitude da Receita Federal no tocante ao quê? A continuidade de emissão de autos de infração com base no FunRural dos produtores rurais, isso vai provocar a inserção do nome dessas pessoas, desses produtores, no cadastro de dívida ativa da União. E a gente sabe que isso impede esse produtor de operacionalizar qualquer tipo de movimentação financeira em banco, coloca o seu patrimônio, né, em risco. Então, assim, a gente está na expectativa de que a Receita Federal tome providência de forma imediata. Pois essa é uma das ações que foi até pedido uma emergência lá nesse bate-papo, nessa conversa, porque, por exemplo, vamos aqui colocar dias, datas. A reunião foi no dia 7, hoje é dia 10. Pelo que ficou entendido, dentro de 2 semanas, então até o dia 21, a Receita, ali, o governo verificar junto à Receita, a PGFN mesmo, né? Para que tenha uma portaria, e aí eu acho que vocês até têm essa informação melhor, portaria ou uma MP, o que seria mais ágil, o que daria mais agilidade ali nesse processo, para que pelo menos as CNDs parem de ser emitidas, quer dizer, voltem a ser emitidas CND e não positiva, né? Porque hoje eu não tenho CND porque eu estou negativada, então ela sai positiva. O grande problema são os prazos para esse produtor apresentar essa defesa, e quando passa o prazo, a defesa não foi apresentada, a legislação ela obriga, né, que a Receita Federal faça o quê? O repasse disso para a PGFN e faz o cadastro na certidão de dívida ativa da União. Então, o grande problema aqui é que eu acredito que uma portaria não será suficiente, né? Ou o ministro da Fazenda, da Economia, ele determina a suspensão desses processos, dessas fiscalizações, isso já ajudaria bastante. Isso seria via um decreto ou alguma coisa assim? Eu acredito que com a portaria, um decreto, uma instrução normativa da Receita ou do próprio ministro, suspendendo a tramitação desses processos, já seria suficiente. Então a gente está acompanhando e acredito que nos próximos dias, se realmente ele cumprir com a palavra que ele deu na reunião, isso vai acontecer, o que trará uma segurança e um conforto para esse produtor que está em dúvida ainda se a remissão vai acontecer ou não, se ele deve apresentar uma defesa ou não, né? Então, a gente acredita nisso, estamos confiantes e vamos acompanhar. Leandro, e aqui a gente tem casos reais, né? Casos concretos, produtores, porque teve produtor que já me ligou, Fabíola, o que eu faço? Eu não consegui minha CND. Aqui tem casos reais. Temos casos aí, nós estamos enfrentando vários problemas nesse sentido.
produtores sendo autuados pela Receita, né? E ações judiciais já em andamento. A gente já teve oportunidade de vir aqui no seu programa falar sobre isso, né? E é como o Leonardo falou, se não houver agora um ato formal do governo, os produtores estão à mercê de que isso continue a acontecer. E tem gente que não está conseguindo fazer os negócios para o plantio, e o plantio já startou, já começou. Exatamente. Por exemplo, assim, a gente já verificou cobrança da Receita Federal por meio do auto de infração, onde colocou operações lá que não são devido ao Fundo Rural de forma nenhuma. Então, o que a fiscalização está fazendo? Ela simplesmente pega a relação de notas fiscais de comercialização do produto rural, do CPF do produtor, e ela presume que tudo aquilo foi o quê? Realmente se deu com a incidência do Fundo Rural e que não foi recolhido em razão da ação judicial. Tá do tipo assim, eu tô te condenando por ter matado aquele que morreu semana passada. O que eu tenho de prova? Nenhuma, mas você que me prove que não matou. Exatamente, ele joga para você e aí que vem. Aí eu que tenho que gerar a prova. Você que tem que gerar a prova. E aí vem a dificuldade do produtor que recebeu esse auto em tomar a decisão. Falou, peraí, será que eu espero o governo fazer a remissão? Será que eu espero a Receita Federal vir com essa portaria? Ou eu faço a defesa? Então é um momento delicado e a gente espera mesmo que o governo aja com responsabilidade, com respeito ao produtor rural. Então, Fabíola, a medida provisória, conhecida como medida provisória do agro, né, foi editada agora na semana passada pelo governo federal com a promessa de melhorar a situação do produtor rural no que diz respeito em um ponto de renegociações de dívidas e também facilitar e reduzir custo da operação de crédito envolvendo o agronegócio. Mas eu entendo aqui que o momento agora é um momento de cautela, que apesar do governo propalar, divulgar, falar que é uma medida que vem beneficiar diretamente o produtor rural, quando nós tomamos conhecimento do texto da medida, a gente teve um olhar sobre o enfoque do produtor que nos preocupou em alguns detalhes desta medida provisória. Uma delas é a situação do patrimônio de afetação, né, da cédula imobiliária rural, que são situações novas que foram criadas agora, e também sobre o fundo, né, de aval fraterno aí, que se o produtor rural não souber como que funciona, quais as consequências jurídicas, ele pode estar pisando em um lugar que ele não sabe. Ele pode ficar isso pode acabar ficando numa situação um pouco prejudicial para ele. Porque, na verdade, a medida provisória hoje, ela traz mais segurança jurídica para os credores, para as instituições financeiras. O olhar dela foi totalmente para isso, salvo posicionamento em contrário, mas esse é o meu posicionamento aqui agora. Eu vou dar um exemplo para você. Você está para fazer a defesa do produtor. Isso. E você entende que se ele não tiver muita cautela, ele pode ser prejudicado fazendo uso daquele recurso. A visão é a seguinte, mercado, olha, eu tenho dinheiro para emprestar, você vai me trazer segurança? Se você trouxer, o custo vai ser mais baixo, ok? Entendo. Porém, o que vai acontecer? Um exemplo aqui. O patrimônio de afetação que está sendo trazido por essa medida provisória. O produtor rural, ele vai poder pegar parte da propriedade dele, ir lá no cartório, falar assim, essa parte aqui, ela vai ficar afetada, ela vai... Dou isso aqui como garantia. Isso, né? Eu dou metade disso aqui como uma garantia lá, eu falo, esse aqui está afetado. Se caso acontecer com a minha atividade rural, esse patrimônio aqui, ele vai responder por isso. Ok? Como que funciona hoje, antes dessa medida? A grande maioria das vezes você tinha que hipotecar, era uma garantia que se caso o produtor rural não conseguisse cumprir a obrigação, tendo em vista a atividade de risco, que é a agricultura, o credor ele teria que procurar o judiciário, o produtor rural teria um tempo ali para discutir valores de avaliação. E nesse período ele ainda conseguiria tomar um fôlego, se recuperar e pagar. De repente uma safra muito boa. Com o patrimônio de afetação agora, o produtor não vai conseguir fazer isso. Esse prazo... Porque o que acontece? Esse patrimônio de afetação ele vai ser disciplinado como uma alienação fiduciária.
Ou seja, o credor em 30 dias não recebeu, ele pode notificar o próprio cartório de registro de imóveis e já passar a transferir a propriedade daquele patrimônio de afetação para o nome dele. O produtor sequer vai ter, em tese, direito ali a se defender, a discutir. Fica quase como aquela procuração pública quando eu vou fazer uma venda de veículo ali, que eu já faço uma procuração pública ali. Fica quase isso. Na verdade, assim, o meu receio aqui é que, com essa disponibilidade, né, o produtor faça essa afetação do patrimônio sem saber Os efeitos práticos. e lá na frente ele acabe vendo que a situação é complicada, ficou mais complicada para ele. Bom, pessoal, nosso tempo está esgotado. A gente trouxe aí mais informações aí com o senador Luiz Carlos Reis, com o deputado Jerônimo Gergen, mas eu vou querer continuar a conversa. Sim. E amanhã nós temos um compromisso, amanhã acho que nós temos aqui a Ludmila que vai apresentar para nós. Nós vamos acompanhar as crianças numa festa especial, para as crianças especiais promovida numa propriedade rural em Rio Verde. Você tem que assistir esse material depois. E na semana que vem vamos Perfeito. agendar para a gente voltar a tocar nesse assunto? Sim, vamos Ok, falar combinado. Porque a do gente agro. precisa, o assunto é Importante complexo isso, exatamente. e ele precisa de orientação para o produtor. Meninos, eu quero agradecê-los mais uma vez pela disponibilidade e a gente precisa usar vocês mais. Fabélio, obrigado, viu? Obrigado.